Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. Veja só o que vem por aí. Mais atenção para os rins. Você sabia que atualmente mais de 120 mil pessoas fazem diálise no Brasil? Conheça as várias especializações em fisioterapia disponibilizadas no Centro de Fisioterapia da Unimed. No Tenha em Casa os benefícios dos laticínios. Planos Unimed Sergipe, o espaço garantido para tirar as dúvidas sobre os tipos de plano de saúde da maior cooperativa médica do Brasil. Veja também o depoimento de Luna, que mudou um hábito e ganhou mais qualidade de vida. E ainda, a receita de hoje é uma excelente opção para quem não come carne. Ovos assados com pimentões e arroz com cúrcuma, imperdível. O Viva Mais já está no ar. Eu começo o programa de hoje com a entrevista sobre a importância dos rins para o nosso organismo. Calcula-se que 850 milhões de pessoas em todo o planeta são acometidas de algum comprometimento renal. A doença renal é a 11ª causa de morte global. Confira. O número subestimado é que 120 mil pessoas todos os anos apresentem problemas nos rins. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Dr. Manuel Pacheco, ele que é nefrologista cooperado da Unimed Sergipe. Dr. Manuel, por que as pessoas devem dar mais atenção aos rins? Olha, como todos os órgãos do nosso sistema, eles todos são importantes, mas o rim tem uma ação fundamental porque ele é quem mantém o meio interno em condições adequadas para o metabolismo a nível de célula. Então, se uma pessoa tem uma doença renal muito avançada, o metabolismo a nível celular vai ficar prejudicado e todos os órgãos vão funcionar mal. E se o indivíduo não for tratado, ele morre. E qual é a função do rim, Dr. Manuel? Então, o rim tem função depuradora, veja, tudo que a gente come suja o sangue, e os rins têm essa função de limpar. Tem uma função também endócrina. O rim é o responsável, por exemplo, pela produção de hormônio que produz o sangue, estimula a nossa medula óssea a produzir o sangue, produz um hormônio que é responsável pelo metabolismo do cálcio, do fósforo. Então, assim, é uma função de excreção, uma função endócrina também. Quando é que os rins começam a apresentar sinais de que não estão na normalidade? O rim, as doenças renais, elas são muito traiçoeiras, porque ela pode ser assintomática. E isso aí, assim, não chama atenção para as pessoas. Mas, classicamente, quais são os sintomas que uma doença crônica poderia causar? Inchaço, o edema, que começa no rosto, mas pode ser generalizado. Anemia, problema muito comum. A gente tem, infelizmente, muita gente sendo tratado de anemia por verminose, mas que ninguém desperta ainda que o problema pode ser renal. Hipertensão arterial é uma outra forma de manifestação, falta de apetite, fraqueza, náusea, vômito, soluço. Existem os fatores de risco, quais são eles? Bom, hoje o diabetes no mundo todo, por ser uma doença muito prevalente, é a doença que mais acomete as pessoas e acaba danificando os seus rins a longo prazo. Em segundo lugar, a gente tem a hipertensão arterial, que também é outra doença muito prevalente. Tem as doenças genéticas, que podem causar isso. E tem as doenças adquiridas, por exemplo, remédio, que pode agredir o rim e causar uma disfunção grave, até a forma mais severa, precisando de tratamento dialítico. Hoje, as pesquisas apontam que as doenças renais estão como causa de morte em 11ª posição no mundo. Mas o senhor não concorda muito com essa tese, não é isso? Sim, veja, alteração da função renal tem um valor preditivo para a doença cardiovascular.
E as doenças cardiovasculares são as que predominam em termos de mortalidade, por exemplo, infarto, doença coronariana. Então, um paciente portador de doença renal aumenta o risco dele ter uma doença coronariana. Então, esse número é expressivo. A doença renal mata muita gente. Como é feito o diagnóstico das doenças renais? O que a gente aconselha é que as pessoas possam fazer nos seus exames preventivos 2 exames bem simples. Um é aquele exame simples de urina, porque nele você pode ter uma alteração. Sangue na urina, proteína na urina, isso pode chamar a atenção para uma doença mais grave. Então, se isso for detectado, tem que procurar um especialista para se aprofundar. Outra coisa que a gente tem que também, outro exame muito comum é a creatinina, que é um exame de sangue e que ele representa o quê? A função de excreção do rim. E se esses exames forem alterados, as pessoas devem procurar. Então, aí as doenças renais vão desde um espectro. São desde doenças curáveis, por exemplo, você pode ter uma infecção urinária, que pode ser curada. Você pode ter uma agressão ao glomérulo, uma glomerulopatia que pode ser curada por uma doença primária ou secundária. Por exemplo, você pode ter um lúpus, que é uma doença inflamatória, que agride o rim. Você controlando o lúpus, você controla o rim. E até chegar, quer dizer, tem as formas simples de tratamento com cura e tem aquelas formas que a gente sabe que não vai ter cura, mas que você tem como conduzindo o caso para que você retarde o avanço da doença. A doença chegando no estágio 5, que é uma classificação que a gente usa, ele vai precisar de terapia dialítica, porque ele vai ter menos de 10% da função renal. Esse percentual ele é insuficiente para manter as condições mínimas para a vida. Então você indica terapia dialítica, e aí você tem 2 modalidades, hemodiálise e diálise peritoneal, ou transplante renal. A melhor forma de tratamento, quando indicado, quando a pessoa pode fazer, é o transplante, porque ele recupera a pessoa para a sociedade. O cara é reintegrado, ele volta a trabalhar, mas ele não está curado. Porque assim, muita gente diz, não, eu transplantei, eu estou curado. Não, veja, é uma forma de tratamento e uma forma especial, através de um órgão que pode ser perdido por uma rejeição crônica, que pode ser perdido ou voltar a ser agredido pela mesma doença que agrediu os rins nativos dele. Então, ele tem que tomar remédio para o resto da vida e ele está exposto às complicações. Por exemplo, infecção, por causa da diminuição da imunidade, câncer, que são complicações que acontecem médio a longo prazo. O senhor que é nefrologista e lida diariamente com esse tipo de paciente, como é que está hoje o cenário do transplante de rim no Brasil? Veja, existem uns contrastes no Brasil. O Brasil tem o SUS, que tem o maior programa de transplante público do mundo. É quem mais transplanta. E a gente tem aqueles contrastes. A gente tem muito doador falecido, mas infelizmente, por uma questão de educação, o percentual de doação ainda é pequeno. Mas a gente teria rins para suprir todas aquelas 120 mil pessoas, se todos precisassem. Sobraria ainda rim. O problema é que nem todos que estão numa lista são candidatos a transplante, mas vamos supor que metade desses 120 mil, 60 mil pessoas pudessem receber um rim. De que forma você pode receber o rim? 2 tipos, um de doador falecido, e aí a pessoa tem que, um parente até 4º grau teria que assinar a autorização para a retirada dos órgãos. A melhor forma de você ser doador é você falar com sua família, dizer que se acontecer a situação de você estar em morte cefálica, você gostaria de doar seus órgãos. E a outra forma é doador vivo, que aí, assim, você tem como investigar a compatibilidade, porque é um transplante programado. Por ele ser doador vivo, o tempo de você implantar o rim é um tempo muito curto, a maioria sai funcionando. Doador falecido, pelo tempo, distância, distribuição desse órgão, se demorar mais que 24 horas, o rim não sai funcionando de imediato, ele precisa de um tempo e isso aí diminui um pouco a sobrevida dele. A sobrevida com o doador vivo é melhor do que o doador falecido. Diante desses aspectos e respeitando os fatores de risco, é importante que as pessoas se cuidem para não ter problemas com os rins. Sim, porque veja, a doença renal crônica, ela hoje
é uma epidemia no mundo, não é só no Brasil. É uma doença que pode ser silenciosa. Existem vários fatores de risco para essa doença, como, por exemplo, a idade avançada é um fator de risco. Uma pessoa idosa que desidrate pode comprometer o rim e, pelo simples fato, se desidratou de uma forma muito intensa, ele pode piorar uma doença que já vinha ali subdiagnosticada. Outros fatores de risco, diabetes, né? Quem é diabético, quem é hipertenso, pessoas que têm na família alguém com uma doença, porque pode ter o componente hereditário nisso. Então, assim, a forma mais simples de você se prevenir é o quê? Fazer aqueles 2 exames que eu falei. São 2 exames simples, baratos e que todo mundo, se não puder fazer naquele check-up, se o médico não pediu, a pessoa está inteirada disso para incluir. São 2 exames simples, o exame simples de urina e a creatinina. Doutor Manuel Pacheco, muito obrigado pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Eu aqui agradeço a vocês a oportunidade de contribuir com um pouquinho de conhecimento sobre as doenças renais. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, leite, queijos e iogurte auxiliariam a reduzir o risco de endometriose. Cerca de 6 milhões de brasileiras sofrem com a doença, que provoca cólicas fortes e chega a causar infertilidade. Quem quer passar longe dessa estatística pode encontrar aliados à mesa. Foram analisados dados de 40 mil mulheres na pré-menopausa, reunidos ao longo de mais de 2 décadas. As voluntárias que caprichavam nos laticínios tinham uma probabilidade 20% menor de desenvolver o problema. E quem diria, as fontes mais gordurosas foram também as mais protetoras. De acordo com o obstetra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso faria sentido, já que as gorduras participam da formação dos hormônios e a endometriose está associada a desarranjos hormonais. Então vale muito a pena ter laticínios em casa, mas nada de sair por aí exagerando, porque todo mundo já sabe que tudo demais é sobra. No próximo bloco, o depoimento de Luna, que mudou um hábito e ganhou mais qualidade de vida. E mais, os tipos de fisioterapia disponibilizados no Centro de Fisioterapia da Unimed Sergipe, que é referência no estado. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. O investimento realizado na educação para a saúde é um meio que propicia o conhecimento sobre a importância do autocuidado. É essencial estimular um entendimento de que a atenção com a saúde é tarefa de todos os dias e também responsabilidade de cada um. Aprender a cuidar do corpo e da mente é o ideal para que se viva bem ao longo da vida. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Vá ao pronto-socorro apenas se realmente necessário. Os prontos-socorros dos hospitais precisam estar livres para os casos de urgência e emergência. Se você tiver algum sintoma que possa esperar, procure seu médico de confiança. Ele tem o seu histórico e você estará ajudando alguém que realmente precisa de um pronto-socorro. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Unimed Sergipe já é reconhecida pelo atendimento humanizado e pela assistência completa. E agora tem mais uma novidade: o Hospital Unimed, que foi ampliado e está totalmente modernizado para te acolher quando você precisar. São novos leitos de internamento clínico e cirúrgico, além da UTI. Tá tudo muito lindo, muito acolhedor. Os pacientes se sentem mais acolhidos. E agora a gente tá com um leque bem maior de especialidades. São novas alternativas que não só essas que a gente tem hoje em dia. Unimed Sergipe. Viver bem é o melhor remédio.
Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Estamos de volta e agora vamos falar de fisioterapia. Olá, me chamo Romeu Dias, sou fisioterapeuta da Unimed e hoje eu vou falar um pouco sobre o Centro de Fisioterapia da Unidade de Sergipe. Hoje, em média, atendemos cerca de 300 pacientes para 30 profissionais, atendemos em torno de 4 horas de fisioterapia. Dentro dessas áreas temos a área ortopédica, onde que os pacientes eles chegam de traumas, alguns tipos de fraturas, acidentes, até mesmo por esforços repetitivos. Também trabalhamos com o pessoal da neuro ou também por algum trauma, acidentes, sequelas neurológicas, algum tipo de bactéria que acessa lá o sistema nervoso central causando algum tipo de lesão. Os dois também eles são pela cinesioterapia e pela eletroterapia, é um tratamento combinado, dando assim uma melhor eficácia para o tratamento. A divisão do setor neurológico, ele se divide em dois, tanto em neuroadulto como no setor pediátrico. Além dos dois tipos que falamos, nós temos também os pacientes da urogineco. Esses pacientes eles são encaminhados, tanto as mulheres grávidas também, elas participam desse tratamento, onde é no pré-parto e no pós-parto, para todo o trabalho do fortalecimento do assoalho pélvico, tanto a recuperação como a prevenção. Também os pacientes que eles têm uma lesão tanto no sistema central como no sistema periférico, tanto para incontinência urinária ou para constipação. Por último, temos a área cardiorrespiratória, onde são aqueles pacientes que são submetidos tanto à cirurgia como às lesões no sistema cardiopulmonar. Esses pacientes eles necessitam de um cuidado no pós-operatório ou pós-lesão, para que tanto a qualidade de vida deles não sejam comprometidos, o sistema cardíaco e o sistema respiratório. Para todas as áreas desse tratamento fisioterapêutico, nós temos recursos tanto eletroterapêuticos, que todos são recursos avançados, e também temos todo o equipamento para a área de cinesiologia. Somamos exercícios e a eletroterapia para um melhor resultado do tratamento. Os pacientes atendidos no Centro de Reabilitação da Unimed, eles são clientes da Unimed e tanto são encaminhados por profissionais de diversas áreas. Por hoje, essas são minhas informações e até a próxima oportunidade. O Centro de Fisioterapia da Unimed Sergipe fica à Rua Alcides Leite, número 221, no bairro São José. Mais informações, ligue 2107 5728. Olá, bom dia. Meu nome é Luna Sanches. Minha mudança de hábito aconteceu quando eu dormi e acordei cega há 8 anos atrás. Sou portadora de anemia falciforme, a qual eu não sabia, e quando foi diagnosticado já era tarde demais. Porém, tive que me reinventar para uma nova vida. O meu primeiro passo foi a aceitação. A partir do momento que eu me aceitei, busquei uma instituição aqui em Aracaju, onde eu comecei o Braille, o ensino do Braille. Comecei aulas de mobilidade, então foi aí que eu comecei a dar início à minha vida e procurei o Gobol, onde eu peguei muita autonomia, que é um esporte especialmente para cegos, e foi aí que começou toda a minha história de deficiente visual. Hoje eu sou uma youtuber que conto toda a minha história nos meus vídeos. Quem quiser lá, vai lá, acessa no meu canal, é Luna Cega Mais Bela, e vocês vão ver que eu sou uma pessoa normal, eu só simplesmente não enxergo. Porém, faço tudo na minha casa, eu cozinho, eu arrumo minha casa, eu resolvo todos os meus problemas na rua, bancário, eu faço tudo igual a qualquer outra pessoa. Tenho meu telefone, tenho meu computador. Então foi essas coisas que eu tive que aprender a fazer e hoje vivo feliz, sou uma pessoa feliz, realizada e aceito e a minha situação hoje, como eu me encontro. E eu dou um conselho para você que hoje se encontra nessa deficiência ou qualquer outra deficiência, que nada está perdido. Tente tirar da coisa ruim, da sua deficiência, motivos para sorrir, como eu fiz. Então é isso aí, levante do seu eu e vamos em frente, vida que segue. Semana que vem tem mais depoimento para incentivar você também. Mudar um hábito, muda uma vida. Já marcou uma hora com você hoje? A seguir,
Tire suas dúvidas no quadro Planos Unimed Sergipe. E ainda, a receita da semana é um jeito diferente e muito saboroso de comer ovos. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. A Unimed Sergipe já é reconhecida pelo atendimento humanizado e pela assistência completa. E agora tem mais uma novidade: o Hospital Unimed, que foi ampliado e está totalmente modernizado para te acolher quando você precisar. São novos leitos de internamento clínico e cirúrgico, além da UTI. Tá tudo muito lindo, muito acolhedor. Os pacientes se sentem mais acolhidos. E agora a gente tá com um leque bem maior de especialidades. São novas alternativas que não só essas que a gente tem hoje em dia. Unimed Sergipe. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Querido, a tosse do bebê não passa. Vamos ao médico? Paz, o bebê tá bem. Não tem inchado no peito, está sem febre. Vou passar um remedinho para eliminar o catarro, além da inalação. Doutora, não seria melhor fazer um raio-x só para ter certeza? Keila, a avaliação do seu filho já foi realizada. Você sabia que os exames de raio-x ou tomografia emitem uma quantidade de radiação? Ela pode ser pequena, mas é cumulativa. E em excesso, pode causar problemas futuros, principalmente nas crianças, que são mais frágeis. A melhor maneira de prevenir é realizar esses exames apenas quando for necessário. Oh, eu não fazia ideia disso, doutora. Mas obrigada pelas informações. Não há de quê. Tome essa carteirinha para controle de raio-x e tomografias do seu filho. E lembre-se de trazer nas próximas consultas. Ei, você, pode fazer o mesmo, viu? Compartilhe essa informação, transmita esse cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e agora é hora de tirar as dúvidas sobre os tipos de planos de saúde da maior cooperativa médica do Brasil. Quais dados devo informar na hora de solicitar uma autorização? Ao realizar a solicitação de autorização, o beneficiário deverá apresentar o cartão Unimed, a solicitação do médico com justificativa ou relatório do próprio médico solicitante. Em alguns casos mais específicos, pode-se necessitar o laudo do exame, a exemplo das cirurgias de varizes e vesículas e algumas outras patologias mais específicas. Em caso de mais alguma dúvida, poderá ser consultado o site da Unimed Sergipe. Quer participar do quadro? O microfone do Viva Mais está aberto. Você também pode enviar a sua dúvida através dos nossos canais, divulgados sempre ao final do programa. E agora, vamos à receita da semana. Olá pessoal, meu nome é Kleber Ribeiro, eu sou professor de gastronomia. O que a gente vai fazer hoje são ovos assados com uma cama de pimentão e molho de tomates e arroz com cúrcuma. Anote aí o que você vai precisar para fazer os pratos. 3 ovos, alcaparras, 1/3 de um pimentão amarelo, 1/3 de um pimentão vermelho, 1/3 de um pimentão verde, uma cebola média fatiada bem fininha, semente de pimenta branca e semente de coentro triturados, quanto baste de sal, 2 colheres de sopa de vinho branco, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem, 1 colher de sopa de manteiga, 400 gramas de molho de tomate, 150 gramas de arroz, 1 colher de chá
de cúrcuma, quanto baste de sal. Agora que vocês já anotaram os ingredientes, vamos primeiro fazer o arroz. A receita é muito simples. Arroz não parboilizado, a cúrcuma e o quanto baste de sal. A gente dá uma leve mexida para que os ingredientes se misturem bem e deixa o cozimento do arroz acontecer. Bom, o primeiro passo aqui do refogado com os temperos básicos do prato com ovo é acrescentar um pouco de azeite na panela, um pouco de manteiga. Lembrando que o azeite impede a manteiga de queimar. Vamos acrescentar temperos moídos para que eles liberem os seus aromas, alcaparra, esperar um pouco. Em seguida, a gente vai acrescentar a cebola já finamente fatiada e vamos esperar a cebola ficar refogada, bem transparente. Quando chega nesse estágio a cebola, que você vê que ela está já transparente, é hora da gente acrescentar o vinho. O vinho vai dar um sabor completamente diferente, um aroma incrível. A gente vai deixar o álcool evaporar e ficarem só os sabores do vinho. Agora a gente vai fazer o acréscimo dos pimentões, um por um, e sempre refogar um pouco antes de acrescentar o próximo. A ordem não importa, o importante é que você vá acrescentando camadas de sabores a essas preparações que a gente está fazendo. Vamos acrescentar agora o último pimentão amarelo e deixar a mistura refogar um pouco. E agora a gente vai acrescentar um pouco de sal para poder acrescentar mais uma camada de sabor e também retirar um pouco da água que ainda está escondida nesses alimentos. E agora a gente vai acrescentar o molho de tomates para que ele possa cozinhar um pouco. Então agora vamos delicadamente, com muito cuidado para a gente não se queimar, preencher todo o fundo aqui do refratário. Agora a gente vai fazer a cama para os ovos. Sempre tomando cuidado com a qualidade do ovo que você vai colocar na sua comida. Agora a gente vai finalizar colocando um pouquinho mais de sal, tendo cuidado para não salgar a gema, porque senão ela vai ficar muito dura. E vamos colocar essa nossa preparação no forno. O forno já está pré-aquecido a 200 ou 250 graus. E agora a gente vai assar os ovos por cerca de 12 a 15 minutos. Agora a gente vai dar uma conferida como é que está o assamento dos ovos. Estão começando a ficar muito bonitos. Agora vamos tirar a nossa preparação do forno, sempre com bastante cuidado. Aqui a gente já tem a preparação pronta e agora a gente vai fazer o empratamento. O azeite vai deixar uma camada de brilho, tá? Sempre azeite extra virgem. Todo azeite extra virgem, se ele permanecer nessa forma, sem aquecimento muito grande de temperatura, ele vai ajudar no controle do colesterol de qualquer pessoa. Bem, pessoal, o prato está pronto, já montado. É um prato saudável por completo, uma opção para quem não gosta ou não pode comer carne. E só tenho a agradecer e esperar vocês para uma próxima oportunidade, quando a gente vai fazer outra receita para fazer sua vida mais saudável. Um prato leve, saboroso, fácil de fazer e super saudável. Kleber, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Saúde e sucesso para você. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br, ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo, você confere os serviços oferecidos na unidade de diagnóstico da Unimed Sergipe. Tem também dicas para trabalhar a autoestima feminina e mais, verdade ou boato sobre doação de sangue. Obrigada pela atenção, feliz São João e São Pedro a todos e a gente se vê na próxima semana às 10 horas da manhã aqui na sua TV Atalaia.